Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. São 11 horas. As notícias com o Miguel Cordeiro. Começamos com o tiroteio na Austrália. Pelo menos 10 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na sequência do ataque num festival judaico numa praia de Sydney. Entre os 10 mortos está um dos atiradores. O outro continua detido pelas autoridades, mas estará em estado crítico. Isto é o que dá conta o mais recente balanço das autoridades. Foi feito durante a última hora. É um balanço ainda assim provisório. A jornalista Laura Figueiredo tem estado a acompanhar o que tem sido noticiado pelos órgãos de comunicação social australianos e também pela imprensa internacional. Laura, que dados temos nesta altura, principalmente a nível de vítimas deste tiroteio? Sabemos que entre os 12 feridos estão crianças, estão também 2 agentes da polícia, para além de um dos atiradores. Por enquanto, a polícia continua em grande número no local, já assegurou que não há uma ameaça ativa para a população. Ainda assim, as autoridades pedem aos cidadãos que não se dirijam ao local do crime. Na capital australiana, Canberra, o Comitê de Segurança Nacional do Governo Federal está reunido de urgência. Espera-se a qualquer momento uma declaração do primeiro-ministro do país, Anthony Albanese. Algumas testemunhas no local relatam à ABC News que o ataque durou cerca de 10 minutos e que se ouviram perto de 50 tiros. O tiroteio aconteceu perto das 7 da tarde, hora local, por volta das 8 da manhã em Lisboa, na Bondi Beach, uma das praias mais conhecidas do país, onde várias pessoas celebravam o início do Hanukkah, ou a Festa das Luzes, o festival anual judaico que comemora a reabertura do Templo de Jerusalém no século II a.C. As autoridades consideram que é cedo para perceber se o tiroteio está ou não relacionado com a celebração judaica que estava a acontecer naquela mesma praia. Situação na Austrália, na região de Sydney, um tiroteio que provocou vários mortos no arranque de uma festa judaica. Apesar das autoridades australianas ainda não terem revelado detalhes sobre as motivações dos atiradores, o presidente israelita já reagiu ao ataque. Isaac Herzog envia condolências e alerta o governo australiano para que tome medidas contra a onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana. Neste exato momento, os nossos irmãos e irmãs em Sydney, Austrália, foram atacados por terroristas cruéis, num atentado brutal contra judeus que foram acender a primeira vela de Hanukkah, na praia de Bondi. Os nossos corações estão com eles. O coração de toda a nação de Israel está em luto neste momento, enquanto oramos pela recuperação dos feridos e oramos pelos que morreram. Enviamos as nossas mais sinceras condolências de Jerusalém e repetimos os nossos alertas para o governo australiano, para que tome medidas e lute contra esta onda de antissemitismo que assola a sociedade australiana. Também o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel, Gideon Sa'ar, lamenta que a comunidade judaica australiana tenha sido diretamente visada por este ataque. Nos Estados Unidos, este sábado também ficou marcado por um tiroteio numa universidade. 2 pessoas morreram. O autor do ataque continua por capturar. Foi na Universidade de Brown, em Providence, em Rhode Island. 2 mortos, há também 9 pessoas feridas. A universidade diz que todas as vítimas são estudantes. O atirador continua em fuga e está em curso uma caça ao homem. A Associação Nacional de Municípios Portugueses exige a aprovação da nova lei das finanças locais. Consideram os autarcas que o atual modelo está ultrapassado e que limita a autonomia das autarquias. Este apelo surge num documento sobre o financiamento local, a que a Agência Lusa teve acesso durante o segundo dia do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que acontece em Viana do Castelo. Entre as razões apontadas pelos autarcas que defendem uma nova lei das finanças locais, estão a convergência com os níveis médios de partilha de recursos da zona euro e ainda a necessidade de correção das assimetrias territoriais. Além destas exigências, Miguel, os autarcas querem também prorrogar o prazo para a execução do Plano de Recuperação e Resiliência. A Associação Nacional de Municípios Portugueses propõe a negociação com a Comissão Europeia
e justifica para isso a sobreposição de 2 programas comunitários de financiamento. Os autarcas pedem também que seja negociada a transferência das verbas não consumidas para o próximo período da programação 2028-2034. Atualmente, o PRR tem uma verba total de 22 milhões de euros. Isso é 9,7 milhões que foram executados financeiramente, o que significa que falta executar até meados de 2026 cerca de 12 milhões de euros. Em Portugal, há um novo problema na contratação de profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. A Federação Nacional dos Médicos fala numa falha grave de planeamento do Governo, depois de ter sido noticiado que há atrasos no concurso para contratar médicos especialistas recém-formados para o SNS. Devia ter sido aberto até sexta-feira este concurso. O Governo atrasou-se. Joana Bordalissá, presidente da FNAM, detalha que existem agora cerca de 250 médicos especialistas recentemente formados que terminaram o internato em outubro e que continuam sem colocação no SNS. Joana Bordalissá diz que nada justifica esta situação. É incompreensível como é que, no fundo, os concursos para a contratação destes médicos recém-formados não acontece de forma imediata. Aqui o que nós entendemos é que aqui há um responsável, chama-se Ministério da Saúde, Ana Paula Martins, que executa aquilo que o governo de Luís Montenegro decide e que parece não passar por ter mais médicos no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo em áreas tão carenciadas, senão este atraso destes concursos não aconteceria. Estamos a falar de um concurso que está agora atrasado. O alerta foi dado pelo Sindicato Independente dos Médicos, que explicou em comunicado que as listas de classificação final do processo de avaliação do internato médico foram publicadas a 12 de novembro e que a partir daí, por lei, o Governo tem 30 dias para abrir os concursos. Não foi aberto até sexta-feira. Foi detido o antigo adjunto da ex-ministra da Justiça por suspeitas de abuso sexual e pornografia de menores. Foi na quinta-feira, detido pela PJ, Paulo Abreu Santos. Terá cometido crimes relacionados com conteúdos ilegais no gabinete do Ministério da Justiça. Trabalhou nesse gabinete entre 2023 e 2024. O Ministério, na altura, era tutelado por Catarina Sarmento e Castro. Paulo Abreu Santos foi também alvo de buscas domiciliárias. Foram encontrados mais de 500 ficheiros incriminatórios, entre os quais vídeos de alegados abusos sexuais com menores entre os 4 e os 14 anos. Ficou em prisão preventiva. 11h07, já a seguir novo episódio do Português Suave. Miguel, há outras notícias em destaque. Normalidade no aeroporto da Madeira, depois de 2 dias de circulação condicionada por causa do mau tempo. Agora tudo de regresso à normalidade no aeroporto da Madeira. Nos últimos 2 dias, mais de uma centena de voos foram cancelados. Milhares de passageiros foram afetados. Os aviões começaram a aterrar na Ilha da Madeira a partir das 3 da madrugada. Esta tarde o trânsito vai estar condicionado em Lisboa por causa da corrida São Silvestre, que vai ter partida e chegada na Praça Duque de Saldanha. Constrangimentos no trânsito que começam a partir das 2 da tarde na Praça Duque de Saldanha, mas também cortes na Avenida Duque de Ávila, na Fontes Pereira de Melo, nos túneis do Campo Pequeno, entre Campos e Campo Grande, na Avenida António Augusto de Aguiar e, por fim, na Retunda externa do Marquês de Pombal. Esta corrida termina por volta das 11 da noite. Os condicionamentos no trânsito terminam por volta das 11 da noite. Na Bolívia, pelo menos 3 pessoas morreram e 18 estão desaparecidas na sequência de inundações no país. O caudal do rio Pirai aumentou devido às chuvas torrenciais que se fizeram sentir na região de Santa Cruz, a região mais populosa do país. O governo boliviano confirma também que há 17 feridos. Fica por aqui o Jornal das 11 com o Miguel Cordeiro.